Vamos lá. A gente já estudou um pouco sobre pré-história, né, os períodos da história, enfim. E agora nós queremos começar a falar dos seres humanos, mais especificamente. O Érico Veríssimo, no livro dele Aventuras de Tibiriquara, disse uma frase muito interessante, falando como Tibiriquara. Ele disse: se me perguntassem o que é história, eu diria que a história é um romance que teve lugar no planeta Terra e tem como principal personagem a humanidade, os seres humanos. De fato, os seres humanos, à medida em que começaram a habitar o planeta Terra, eles começaram também a modificar esse planeta Terra, né? E estabelecer relações. Mas afinal, da onde viemos? Há basicamente duas teorias que tentam explicar isto. Uma teoria relacionada à ciência e uma teoria relacionada à fé. Vou começar falando da ciência. Dois caras elaboraram as primeiras teorias que depois foram sendo estudadas e modificadas e ampliadas. Um deles se chama Lamarck. Lamarck criou a teoria lamarxista, né? E ele diz basicamente o quê? Que as espécies se adaptaram aos ambientes. E aí ele cita alguns exemplos. Pega o exemplo da girafa. A girafa tinha um pescoço curto. À medida em que o alimento começou a faltar no solo, embaixo, esse pescoço se espichou, né, para que a girafa pudesse comer em cima das árvores, né, ou a copa das árvores. E essa seria uma teoria de que as espécies se adaptaram a partir das suas necessidades. O outro cara que criou o darwinismo foi um cientista inglês chamado Charles Darwin. Ele observou uns passarinhos e percebeu que os passarinhos, de acordo com a região em que eles habitavam, eles possuíam bicos diferentes. Por quê? Porque numa região onde o alimento fosse mais acessível, fosse mais macio, o bico podia ser mais fino, não necessitava de tanta força. Numa região onde o alimento era mais difícil ou os frutos de casca mais dura, o bico era mais grosso. A partir dessa observação e a partir da observação da natureza, né, Charles Darwin cria então a sua teoria, que é chamada de evolucionista, mas na verdade também tem a ver com adaptação. Mas não adaptação apenas à necessidade do ser, mas adaptação ao ambiente. Para Darwin, todos os seres vivos derivam de uma mesma espécie, né? Ele diz que inicialmente nas águas havia uma bactéria que era unicelular. À medida em que o tempo passou, essa bactéria unicelular, só para lembrar para vocês, é uma célula apenas. A partir do momento que esse tempo passou, essa bactéria se tornou um organismo pluricelular. As células começaram a se dividir e formar organismos com mais de uma célula. E esse andar da história, que levou milhões de anos, né, ou até bilhões, nos levou à forma que nós temos de vida hoje no planeta Terra e principalmente de vida animal. Bueno, aí entra essa grande pergunta que todos temos. Afinal, nós derivamos ou não do macaco? Para Darwin, o ser humano e os primatas vêm de um ancestral comum. Assim como os répteis vêm de um ancestral comum, assim como os felinos vêm de um ancestral comum, né? Ele diz o quê? Que o ser humano e os primatas, eles possuem características genéticas muito semelhantes, em torno de 90%, e têm características físicas, a mão com 5 dedos, a possibilidade de pegar as coisas com a mão, esse movimento que a gente chama de movimento de pinça, o fato de andar sobre 2 pés e assim por diante. Então, em um momento da história,
né? Em um momento desta evolução, os nossos antepassados teriam, um grupo teria, em função da necessidade da adaptação ao ambiente e até das suas necessidades, teria tido uma evolução, né, e chegado ao Homo sapiens, que somos nós, e o outro permaneceu primata. E essa é a teoria darwinista, que é uma teoria científica, né? A ciência tem um método, não é simplesmente alguém pensar e dizer, pronto, foi assim. Não, há toda uma questão de pesquisa, de comprovação. Tá? Por essa teoria, o planeta Terra teria surgido de uma grande explosão, a poeira dessa explosão, que nós chamamos de Big Bang, teria se juntado, formado os corpos celestes. Dentro de um desses planetas, que é a Terra, houve a separação da água e da questão do sólido, né? E ali foram surgindo a vida. Essa é a teoria darwinista. Para a outra teoria, que tem a ver com a fé, né, que não é uma teoria científica, mas tem a ver com aquilo que as pessoas acreditam, todos os seres foram criados por uma divindade, que nós chamamos de Deus, no caso, né, e colocados na Terra para explorar, enfim, as riquezas da Terra. Mas o interessante é que, enquanto Darwin diz que todas as espécies precisaram se adaptar e evoluir em função das suas necessidades e também em função das condições do lugar em que eles habitavam, a teoria do criacionismo diz que todos os seres nasceram prontos exatamente como estão. Darwin se apoia em várias, além do passarinho que eu contei para vocês, em várias observações que nós podemos fazer também. Por exemplo, por que algumas pessoas têm a pele mais escura e por que algumas pessoas têm a pele mais clara? Por que alguns têm a pele bem preta e outros têm a pele mais clara ou quase branca, né? Isso é uma questão que a biologia explica, né? Uma questão de necessidade. A pessoa que possui a pele mais escura e que produz mais melanina porque o sol, a incidência do sol sobre essa pele é maior, né? Um exemplo. Darwin mostra as diferenças entre as mesmas espécies. Por que existem vários tipos de cachorro, por exemplo? Tem cachorro pequeno, cachorro grande, cachorro peludo, cachorro sem pelo. Tem vários tipos de aves, tem vários tipos de répteis, vários tipos de mamífero, enfim. A teoria darwinista se apoia nisso e diz que os seres continuam evoluindo, né? Seja por interferência da própria ciência nos dias de hoje, né? Uma vaca que há anos atrás produzia 5 litros por tirada, hoje consegue produzir 20 litros por tirada em função da interferência da ciência. Os seres humanos continuam evoluindo. Uma criança há 50 anos atrás começava a se mexer com 6, 7 meses de idade. Hoje uma criança com 30 dias já é uma criança altamente esperta, com muitos conhecimentos. Isso, para o darwinismo, é a prova de que todas as espécies se adaptam às necessidades e também ao ambiente. Basicamente, o que eu quero deixar para vocês? Que há duas teorias. Teoria darwinista, da evolução, da adaptação das espécies, e a teoria do criacionismo. Não estou defendendo nenhuma nem outra, né? Não estou dizendo que o darwinismo está certo, não estou dizendo que o criacionismo está certo. Eu deixo para vocês tomarem a decisão de vocês a partir dessa fala que eu fiz aqui para vocês hoje, tá bom?